Olá, pessoal. Vamos hoje para mais um Papo Cabeça. Vou falar hoje com a psicóloga Elizabeth Pereira. Vamos bater um papo muito legal sobre vários temas, principalmente relacionado à psicologia infantil, tá? E aproveitando aqui, segue a gente lá no canal, dá um like, chega a gente no Instagram, lá tem conteúdo legal, dá sua opinião, fala o que você quer ouvir. Oi, Elizabeth, tudo bem? Oi, Seja doutor, boa bem-vinda. tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da psicologia e dessa área que é tão extensa e importante, né? Que é a psicologia da infância e adolescência também. Então, é muito legal estar aqui com ela, porque agora a gente se conheceu agora e eu descobri que ela se formou lá no Fundão, trabalhou lá no Fundão, também trabalha lá, enfim, mas é um hospital tão grande que a gente acaba não se cruzando, né? Sim, Eu vi na tua formação, né? Você fez a psicologia no Fundão e depois caminhou para uma pós-graduação. Foi lá no Fundão mesmo? foi no Hospital do Fundão. Existe um serviço de psicologia que antes era aliado à psiquiatria, mas agora está de forma independente, que oferece o curso de pós-graduação em psicologia hospitalar. En- É, Então, pode, na verdade, você fez em pós-graduação em psicologia hospitalar. E como é que surgiu isso. essa, digamos, essa vontade, ou essa vocação de se direcionar para o lado infantil? Uhum. Durante a graduação, eu já fazia alguns trabalhos voluntários, trabalhos sociais, né, com que envolvia mais a parte de infância e adolescência. Era mais assim, nos dias de Páscoa, Dia das Crianças, com distribuição, que eu me juntava com os meus amigos para a gente arrecadar alguma coisa para oferecer para as crianças dos bairros menos favorecidos. E aí me surgiu esse interesse. E durante a graduação, eu fui fazendo algumas disciplinas e consegui um estágio lá no UFRJ também, no IPUB, no Capicicarim. Foi onde eu fiquei um ano focado mais na questão da saúde mental, né? Da infância e adolescência. Então, é importante, às vezes, ela falou uma coisa aqui que eu sei o que é, mas a maioria das pessoas não conhece o que é. O que é IPUB e o que é Psicarim? Fala pra gente, porque às Sim. vezes é um nome tão estranho, né? Uma coisa, e é importante porque pode ser algo que as pessoas não sabem que existe e pode procurar para se tratar, não é verdade? Exatamente. O IPUB é o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, né, que é o da FRJ, fica lá no campus da Praia Vermelha, lá na divisa de Botafogo com a URCA, e dentro dele tem alguns serviços de psiquiatria para a população. Um deles é o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência, que é o CARIM, Capicicarim. E lá, então, lá tem todo o suporte, tanto psiquiátrico como psicológico, né? E isso, E como é que o cidadão comum tem acesso a isso? O Capsicarim, você pode, obviamente, teria que fazer contato com eles por telefone, porque eu não sei os dias mais do acolhimento, mas liga, avisa, né? Tem uns dias que o serviço fica fechado por reuniões e por outros, pela dinâmica, enfim, que é oferecida ali para os usuários mesmo. Liga para lá e agenda um dia para você ir. Mas Então, é aberto ao é aberto público. ao público, né? Sim. Então todo mundo tem acesso a isso. Existe alguma doença específica, né? A gente vê hoje em dia que tem uma alta incidência de autismo, Uhum. TEA, né? Algumas doenças da infância, adolescência que estão, digamos, ou com maior número de diagnóstico, né? Ou com a Uhum. própria incidência maior, né? Existe algum núcleo assim específico para algumas doenças ou isso é ou é o tratamento geral lá? Então, nesse primeiro acolhimento, eles vão fazer a avaliação da demanda. Se for algo que seja mais voltado para o autismo ou para questões mais psicóticas mais graves, eles provavelmente vão absorver a demanda. Se não, eles vão encaminhar para as unidades de saúde básica, onde tenha serviço de psicologia ou o que a criança ou adolescente estiver precisando. Uhum. E então, aí você fez toda essa sua formação, né? E caminhou muito mais para psicologia hospitalar e infantil, né? Foi, Foi digamos, afunilando a formação. a tua área de atuação, né? Uhum, E um quesito para mim que é muito importante, né? Na psicologia hospitalar infantil, é que eu trabalho com oncologia, né? Sou cirurgião de cabeça e pescoço, e a gente vê as crianças, elas passam muito tempo no hospital quando estão em tratamento, né? sim. Seja na preparação para um transplante de medula, seja numa cirurgia cardíaca, e não em procedimentos rápidos, mas em procedimentos que às vezes
demandam maior tempo. Essas crianças têm um sofrimento emocional muito grande durante esse período? Como é que é abordado isso? Vocês já de cara já procuram intervir ou é sobre demanda? É, em geral, as crianças sofrem, mas muitas vezes é um sofrimento um pouco velado, porque dependendo da idade, óbvio que a criança vai entender que o ambiente hospitalar onde ela está alocada é um ambiente diferente da casa dela. Mas muitas vezes os adultos têm uma dificuldade de inserir, né, de convidar a criança para participar também do tratamento. O que eu costumo ver muito são os adultos conversam com os médicos, como se fosse num ambulatório, né, numa consulta regular. Quando se chega numa consulta médica, o pai ou a mãe que vão fazer toda a vão fazer, trazer todas as queixas, tudo que a criança está sentindo, e a criança é basicamente examinada fisicamente e vai tomar as medicações que o médico prescrever. Num ambiente hospitalar, muitas vezes costuma ser da mesma maneira. Então, as crianças, é, as muito pequenas, até os 5 anos, elas não vão entender muito bem, vão sofrer com os procedimentos de enfermagem, com as medicações, com soro, com algum outro procedimento, intervenção cirúrgica, se for o caso, mas elas não vão ter muita voz. Conforme elas vão crescendo, elas conseguem, além de ter um pouco mais de voz, né, de ficarem um pouco mais arredias, digamos assim, em relação aos procedimentos, elas também vão ficar questionando mais aquilo que está acontecendo. Então, no meu trabalho, no trabalho da psicologia hospitalar, a gente sempre vai fazer todo o nosso trabalho a partir do que o paciente traz para gente. Mas com recursos lúdicos que nós levamos para os atendimentos, a gente consegue, de certa forma, criar uma demanda ali para que a criança se sinta à vontade para falar do sofrimento que ela está passando ali naquele momento, naquela circunstância de tratamento, de hospitalização. Assim, a gente observa muito essas crianças, principalmente que têm um tratamento crônico, né? E essa impressão que eu tenho, tá? Posso estar falando Uhum. uma grande besteira aqui. Que me parece às vezes que são crianças mais velhas por dentro, né? Mais amadurecidas, né? Você conversa às vezes com um Sim. garoto que tem 6, 7 anos que está tratando uma leucemia, parece que a gente está falando com um adolescente, né? Uhum. Vocês notam essa perspectiva nessas crianças? Também. É como se o sofrimento trouxesse uma maturidade, né? E, na verdade, todas as dificuldades que o tratamento traz em relação a as próprias intercorrências, porque no final das contas é no corpo da criança, é ela quem sente os enjoos, as dores, e os procedimentos são feitos nela. Então, o sofrimento traz algo de alguma, se a gente puder dizer assim, alguma maturidade ali. Porque elas começam a ter contato com palavras diferentes, com ambientes diferentes, e as crianças, elas muitas vezes elas não têm voz, elas não são ouvidas, mas elas escutam tudo. Então, o pai está aqui conversando com o médico sobre um prognóstico, sobre algum outro passo do tratamento, e o médico não está falando com ela, mas ela está aqui e ela pode estar brincando, mas ela está ouvindo. E isso seja no ambiente hospitalar, seja em casa, aonde a criança estiver. Ela é muito perceptiva. As crianças prestam atenção nas coisas, mesmo quando a gente acha que elas não estão prestando atenção. Eu acho que hoje em dia, assim, com toda a tecnologia que as crianças têm acesso, né? Enfim, Uhum. com a mudança do meio ambiente, as crianças elas estão Cada dia mais. mais vívidas, né? Pela essa informação em tudo, né? Uhum. E você classifica, assim, digamos, uma doença mais grave, não doenças mais corriqueiras. É bom conversar com a criança diretamente do problema delas? Tem uma idade que é melhor Uhum. ou tem uma idade que a gente não deve conversar, né? Porque é muito comum o pai e a mãe querer proteger, né? E Sim. falar assim, ah, nós vamos passear ali, vamos para um lugar, você vai ter um cuidado. Mas às vezes a criança, ela começa a ver aquilo ali não mudando, e ela fala assim, poxa, né? E como Uhum. adulto, né? Poxa, não deve estar bom pro meu lado. Eu tô aqui já há um tempão e ninguém me fala o que é que eu tenho, né? Qual é o Sim. momento de a gente chegar para a criança e falar assim, olha, vamos sentar e Uhum. conversar, o seu problema é esse? Uhum. Acho que para além disso, as crianças elas têm, né,
uma imaginação muito fértil. Então, elas começam a fantasiar o que está acontecendo. Então, ela vai para um hospital e ninguém fala para ela o que está acontecendo. Aí foi como o senhor falou. Ela começa, será que eu estou muito grave? É, será que eu vou morrer? O que está acontecendo? Eu acho que é importante a gente sempre tentar incluir a criança. Óbvio que respeitando o limite dela, porque tem crianças que vão querer saber mais coisas, vão querer perguntar. Tem crianças que vão querer saber o mínimo possível. Cada pai, né, cada responsável vai saber conduzir melhor o seu filho, mas é importante conversar. De acordo também com a idade. Não adianta a gente vir com muitos termos técnicos para uma criança de 3, 4 anos, porque ela não vai entender nada. Eu costumo orientar no hospital que os pais conversem com os filhos caso eles vão fazer algum procedimento antes. Não precisa dar detalhes, talvez não precise nem dar o nome do procedimento, mas que mencione, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Para as crianças mais menorzinhas, elas entendem melhor quando a gente descreve o passo a passo do que vai acontecer, porque elas conseguem já ir imaginando. Os mais velhos a gente pode falar com outras palavras, pode falar com um pouquinho mais de detalhes, sempre respeitando o que a criança vai querer ouvir, até onde ela vai querer ouvir. E nesse aspecto também pesa, digamos, legalmente, né, do que o pai também autoriza a falar para aquela criança, né? Sim, por isso que todo o trabalho com crianças é feito, na verdade, com família. E eu não sou a pessoa que vai chegar para a criança e explicar, a menos que o pai fale, olha, eu não tenho, eu não tenho coragem, eu estou com dificuldade, eu preciso que você me auxilie. A gente sempre vai incentivar que seja o pai que faça essa conversa, mesmo porque é fundamental que haja uma ligação emocional entre a pessoa que vai comunicar e a criança. Não adianta eu conhecer a criança agora por 5 minutos e trazer um diagnóstico ou trazer alguma psicoeducação para ela de como vai ser feito um procedimento. Ela vai confiar muito mais no que o pai, no que a mãe, no que o acompanhante, né, que está com ela ali no ambiente hospitalar vai dizer, do que eu que ela conheceu há 5 minutos. É. Então, isso é um ponto importante, que às vezes dentro do ambiente hospitalar, né, às vezes se quer delegar tudo para terceiros, né? E às vezes a pessoa que está ali do lado, a pessoa querida, né, é a melhor pessoa para dar aquela informação negativa, Sim, né? Mesmo não tendo coragem, é a melhor pessoa, porque é a pessoa que tem mais vínculo. confiança, né? Mais vínculo nisso, né? Uhum. Você tocou num ponto, né? É, digamos, dessa abordagem utilizando um tratamento lúdico, né? Sim. O que é isso? Porque todo mundo fala lúdico. O que é lúdico, né? Como é um tratamento lúdico? Como é que se faz isso? Sim. Na clínica de consultório, a gente tem uma variedade imensa, assim, de recursos. Tem recursos gráficos, que é com papel, com caneta, né, assim, quadros. Tem os próprios brinquedos, tem alguns que são mais direcionados. Temos também algumas coisas que são como se fossem cards com perguntas. No hospital, o ambiente é um pouco diferente, então os recursos acabam também sendo diferentes. A gente costuma ter alguns brinquedos que fazem alusão aos próprios instrumentos do hospital, instrumento do médico, né, como o estetoscópio. Temos alguns bonecos com acesso, que as crianças adoram, principalmente as crianças cirúrgicas, porque muitas vezes é a primeira experiência delas no hospital e elas precisam fazer o acesso para entrar no centro cirúrgico. E aí, quando vem a enfermagem junto com a psicologia e faz o acesso no boneco, ela fica encantada, começa a entrar nessa fantasia, nessa brincadeira de também. A gente já fez no boneco, ela foi a enfermeira, foi a médica que fez o acesso no boneco, então agora ela vai permitir que alguém da equipe faça o acesso nela também. Então a gente sempre vai usar com as crianças alguma coisa que seja do universo da criança, o recurso lúdico é isso, que seja do universo da criança, como massinha. No hospital a gente não usa tanto, mas caneta, giz de cera, papel. Nós temos também alguns recursos que são específicos, como alguns cards com perguntas. Tudo que é muito colorido, tudo que é muito com desenhos, as crianças, isso chama, desperta a atenção delas.
Então, a gente pega algo que seja do universo delas e transforma aquilo numa forma de psicoeducar, numa forma de fazer com que ela se expresse também, né? Porque o recurso lúdico pode ser para a gente ensinar, né? Como é o caso do acesso, de fazer o acesso no boneco, de mostrar que aquilo não é um bicho de 7 cabeças e que ela vai conseguir fazer e passar por aquilo, por aquela experiência, como também transformar tudo que ela está sentindo, colocar no papel. O papel, ele é muito versátil, tanto na clínica de consultório quanto no hospital, e em casa também, né? A gente também pode usar o papel para nos ajudar, para ajudar a gente a se organizar. Então, costuma ser isso. Nós temos também um recurso que a gente chama de diário de internação, que nele tem algumas atividades que são direcionadas. Óbvio que eles são para as crianças de 7, 8 anos, né? Na verdade, acima dos 7 anos, crianças que já estão alfabetizadas, que tem algumas atividades de orientação para ela escrever, para ela ler, para ela rabiscar, para desenhar, para expressar o que ela está sentindo ali naquele momento. E o diário é individual para cada paciente, ele vai usar conforme ele quiser. E o diário, então, seria para ele relatar o dia a dia dele. Sim, as crianças, principalmente as que passam por internações prolongadas, elas sofrem com falta, né? No momento as crianças estão de férias, mas elas sofrem com a distância dos colegas, com a distância da escola, dos familiares. Ela perde um pouco, ou muito, né, na verdade, do contato com o ambiente, né? Com o sol, com chuva. Então, isso traz um sofrimento para elas, mesmo que as mais velhas, por exemplo, entendam que elas estão ali para melhorar, que estão ali para fazer um tratamento. Então, o diário é um espaço para ela usar diariamente, ou na verdade, quando e como ela quiser, para expressar essas emoções. E aí, quando nós voltamos ao leito, isso é oferecido, não é um recurso obrigatório à criança, né? O adolescente tem o direito de recusar, de não querer também, e aí isso a gente vai buscando outras formas de se conectar com aquele paciente. Mas os que aceitam, a gente sempre retoma o diário para entender quais são os sentimentos que estão voltados ali naquela internação. A gente costuma inferir muito que é tristeza, né? Mas às vezes não é. Às vezes a gente surpreende com alegria, porque está melhorando, porque fez um amigo novo, quando os pacientes que estão, né, em quartos compartilhados, né, em enfermarias, porque fez um amigo novo, porque o amigo melhorou, porque conseguiu ver alguma coisa na televisão, porque o futebol, porque, enfim. Tem inúmeras formas, mas tem crianças que conseguem ainda encontrar, né, através de uma resiliência interior, conseguem encontrar alegria mesmo no ambiente hospitalar. Isso é tão importante, né? Porque no processo de cura, né? Qualquer doença, né? Eu sempre falo assim, se você tá bem com aquilo, parece que tudo recupera mais fácil, né? Se você tá triste, tá mal, todo o Sim, processo, digamos, é muito mais lento, né? mais pesado, Mais né? pesado, exatamente. Mas eu vi que você trabalhou também durante muito tempo, ou trabalha ainda, né? Também em emergências, né? Sim, E eu vou tocar num ponto agora que é muito sensível, né? E é muito doloroso, né? Crianças que vão a emergências, de uma forma geral, né? Muitas delas são vítimas de violência doméstica, né? Eu não sei se você teve contato com isso, né? Mas isso é um tema, digamos, que é muito comum, né? uhum. E você já se deparou com situação assim de criança que foi encaminhada a uma emergência ou internou, ou durante uma internação por outra qualquer doença, você descobriu que aquela criança era vítima de violência doméstica? Sim, sim, infelizmente. É, não dá para dizer que a gente se acostuma, porque cada caso que a gente encontra, né, sempre mexe muito com o profissional, não tem como a gente é, ser imune ao que está acontecendo. Já vi, e isso costuma ser reflexo de uma família, né? De uma família adoecida, de uma estrutura que já tá falha, é, que não tá saudável, né? E é muito difícil da gente intervir porque dentro do hospital nós temos é circunscrito, né? A nossa área de atuação. A gente não tem muito como fazer para além das portas do hospital. Então, mas todo o acolhimento, todo o suporte que a gente puder oferecer, não apenas para aquela criança, mas para essa família que está fragilizada, né? Que está vulnerável, a gente vai oferecer.
Mas são casos bem complicados, bem complexos e que não dá para esquecer, não tem como ficar para Isso é trás. muito impactante, né? E como ela falou, assim, quando entra no hospital, né, você está envolvido em, às vezes, tratar o produto final do problema, né? Sim. Não o problema, né? E o Uhum. mais Bem triste é que angustiante. você tem a expectativa que o problema vai acontecer novamente, né? Uhum. Legalmente, eu não sei se, do ponto de vista da psicologia, você pode fazer algum tipo de relato assim para a polícia ou para algum órgão maior, no caso de proteção da infância e do adolescente ou não? Se você tem certeza, vamos dar um caso aqui hipotético, internou uma criança por um trauma e tal, e durante a tua avaliação a criança falou assim, não, eu tô assim porque meu pai, meu padrasto, minha mãe me bateu e isso é corriqueiro, né? Como é que Uhum. funciona isso do ponto de vista, você sabe, do ponto de vista legal dentro de toda essa estrutura para a gente Uhum. tentar tirar essa criança dessa situação vulnerável? Sim, dentro da psicologia nós temos um código de ética, e a gente pode fazer o relato. Entretanto, isso tem que ser autorizado de alguma forma pelo próprio paciente. Ah, mas é uma criança de 8 anos, ele tem que autorizar? Sim, porque se eu firo essa questão do sigilo, da confidencialidade de algo que ele me contou, quebra-se o vínculo. Então, se ele ficar sabendo pela mãe, pelo acompanhante que tiver com ele no hospital, que eu contei para alguém o que ele me falou, ele não vai mais aceitar falar comigo. Ele vai falar, não, eu não posso confiar nela. Eu confiei uma coisa que foi tão difícil, porque para as crianças é muito difícil, às vezes, falar esse tipo né, do que está acontecendo, esse tipo de violência, de confessar quem foi que bateu, às vezes até de descrever a cena do que aconteceu. Então, isso pode quebrar o vínculo. Em termos também legais, nós no Código de Ética da Psicologia, nós temos a obrigação, a nossa obrigação se eu ver que o que está acontecendo com aquele paciente pode causar dano à vida dele ou à vida de outro, eu sou obrigada a falar para a justiça, seja para a polícia, para alguém que possa ajudar naquela situação, e aí cada situação vai ter que ser feita uma avaliação única, né? Se comenta assim que se faz muito, né, em caso do adolescente, né, da criança, né, são os Uhum, conselhos tutelares, né, sim. que tomam, digamos, todo o caminho até investigativo para ver se aquilo também é uma Uhum, informação verdadeira, enfim, sim. conseguem saber, digamos, no ponto de vista de casa, se aquilo ali é verdade, né? Sim, a gente também tem a delegacia de, né, delegacia civil de investigação, né, das crianças e adolescentes vítimas de violência, que é a DECAV. Aqui no Rio a gente tem. E aí, esses casos de violência, quando suspeita, a gente orienta a família que busca, né, não só a equipe da psicologia, mas a equipe de assistência social também do hospital, orienta essa família que procure essa delegacia para fazer o registro de ocorrência e assim dar continuidade no processo de investigação. Viu? Mas isso é uma dica interessante. Se você sabe, isso não precisa ser a nível hospitalar. Se você sabe de um vizinho, de alguém que mora próximo, etc., que Sim. está cometendo algum tipo de violência, abuso contra uma criança, né? Tem um órgão especializado para isso que vai ir a fundo, né? Saber se aquilo é uma verdade ou não, né? Sim. Eu vou perguntar para você de um ponto interessante, né? Que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Na pandemia do Covid, né? Uhum. Você notou um maior fluxo de crianças na psicologia pós-Covid, um medo maior de doença? Como é que foi isso nas crianças? Eu vejo as crianças muito assustadas, né? Sim. Com isso, e eu acredito até por um desentendimento de tudo que aconteceu, né? Uhum. Sim, tivemos muito mais procura em consultório de crianças e adolescentes nesse período que, assim, envolveu crises de ansiedade, que envolveu toque também, alguns sintomas compulsivos por lavar as mãos, por manter uma higiene, e também muitos enlutados, porque perderam familiares e não souberam muito lidar com aquilo. Houve um aumento, mas, assim, é,
mais significativo dos casos de ansiedade, né? E os quadros obsessivos, né, como o transtorno obsessivo compulsivo, tá dentro dos transtornos de ansiedade. Então, teve um aumento significativo. E assim, de crianças de 4, 5 anos até adolescentes. Não teve muita diferença, assim, na procura. Foram de todas as idades. Então, assim, a gente vive. E isso me parece também que isso é uma mudança, digamos, até mundial, no sentido de como a gente lidar hoje em dia também com a própria informação, né? Nós Uhum, vivemos um mundo, eu acho que nós vivemos um mundo ansioso, né? Eu fiz um podcast aqui no passado com uma psiquiatra e estava comentando justamente isso com ela. Na minha época, qual a sua idade? Não 35. pode nem perguntar isso, né? Mas eu Corta perguntei. essa parte. Ma- 35. Então, eu tenho 48. A gente tem 12 anos de diferença, mas você ainda pegou isso. Na minha época de criança, a gente tem que esperar o horário que passava o desenho. A gente tem que esperar a sessão da Uhum, tarde. A gente tem que esperar o Balão Mágico, o Show da sim. Xuxa, Até para etc, né? saber qual filme que vai passar, a gente tinha que esperar. Hoje em dia não existe mais isso, né? As Uhum, crianças, elas são entediadas de escolher o filme no Netflix. Ah, isso aqui eu não quero ver, não, que eu já vi. Não, quero ver no uhum, Prime, quero ver no Amazon, quero ver no isso aqui. Disney. Exato. E eu acho que o mundo ficou um mundo ansioso nesse sentido e piorou com a pandemia. Você tem essa perspectiva? Sim. Eu acho que foi algo muito inédito, né, na história da humanidade. Se a gente for olhar, não só os relatos, mas até as nossas próprias experiências, não teve nada igual de a gente ficar em casa, recluso, sem poder sair, ou sair apenas para fazer as coisas mais necessárias, né, como alimentação, uma outra consulta médica. Então, isso tirou da gente algo que era um mundo que a gente já conhecia. Pra, né, em poucos meses isso aconteceu, foi praticamente de uma hora para outra que foi estabelecido o lockdown. E a gente teve que se readaptar, teve que conhecer uma nova forma de trabalhar, muitas vezes, né? Para as pessoas que saíam de casa todos os dias para ir para os escritórios, começaram a trabalhar de casa, as pessoas que levavam seus filhos para a escola diariamente tiveram que reaprender a ficar com eles em casa e não só ficar com as crianças, mas colocar essas crianças para aula online e ensinar essas crianças, porque não tinha muito precedente, né? Assim, aula online para crianças da pré-escola, eu nunca tinha ouvido falar antes do E eu acho lockdown. que não funcionou muito bem, não. As crianças Não, não gostavam muito dessa aula, não. exatamente. Então, foi toda uma adaptação que a gente teve que fazer, né? Assim, todos nós. Então, a gente perdeu muito o senso do controle. Algo que a gente tinha, que a gente já tinha estabelecido do nosso cotidiano, a gente saía, a gente fazia as nossas coisas e aí isso foi tomado. Então a gente perdeu completamente o senso do controle e os ansiosos vão me entender porque a gente fica o tempo inteiro buscando o controle de todas as coisas, mesmo que seja um controle imaginário, né? Porque a gente não pode planejar muitas coisas, mas nem sempre vai ocorrer da forma como a gente pensou. Mas sim, E trouxe essa talvez nas questão. crianças, né, que teriam talvez um diagnóstico mais tardio na vida da ansiedade, né? Uhum, Com isso tudo desencadeou mais cedo os sintomas, talvez. Estou imaginando aqui, sim. porque digamos, mudou completamente, né? Ela tinha uma rotina, vou tomar banho, vou para aula, vou voltar, vou para a escola, Uhum, e vou brincar. de uma hora para outra ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Sim. né? E Não posso aquilo, encontrar meus amigos para brincar. Porque criança, o trabalho da criança é brincar. Mesmo na escola, ela faz um pouco do dever, aí conversa com um amigo, aí brinca, tem o horário né, do intervalo, do recreio. A vida da criança é brincar, então tirou-se isso dela. Principalmente, assim, os que têm irmãos ainda tinham algum outro contato com crianças, mas os filhos únicos eram o pai, a mãe e a criança em casa. E os pais muitas vezes tendo que trabalhar, tendo que dar conta de outras demandas profissionais, ou até mesmo as demandas domésticas, e a criança ali meio deslocada, né? e, e assim, a gente tá falando de ansiedade em criança, né? E isso é um tema que me atrai, no sentido que, não por conta de criança, mas eu acho que a gente vive num mundo ansioso,
Uhum. Enfim, eu acho que a gente tem que desacelerar em várias coisas no mundo atual para poder viver melhor, né? Andar, caminhar, fazer coisas mais simples, né? Mas a gente vive num Uhum. mundo muito ansioso por tudo, né? Como é que um pai e uma mãe começam a identificar que tem um filho ansioso em casa? Quais são, digamos, estigmas? Você pode dizer assim, olha, tá fazendo isso, tem Uhum. alguma coisa repetitiva, tem algo que fala assim, olha, talvez valha a pena fazer uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, para a gente, às vezes, intervir numa coisa antes, não vira doença, né? Às vezes, Uhum. intervir antes, Sim. a gente trata na fase que é só um problema, né? Sim, a máxima da psicologia é a promoção de saúde, né? Que é intervir antes, fazer todo o possível antes que o problema apareça. O que os pais mais atentos, eles costumam observar muito, conviver com uma criança é conhecê-la minimamente em tudo que ela faz. Então, quando a criança começa a ter sintomas ansiosos, os pais começam a identificar uma inquietação. Muitas vezes é um batendo a mão, batendo o pé. A criança muitas vezes não para no mesmo lugar, no mesmo ambiente, fica circulando, vai para um lado, vai para o outro. Tem crianças que ficam mais irritadiças. Então, qualquer coisa que acontece, a mínima frustração, por exemplo, quebrou um lápis, para ela aquilo vira um apocalipse. Crianças que têm dificuldades para dormir, que têm dificuldade para ficar longe dos pais também, na verdade, dos cuidadores, né, do cotidiano. Isso são sinais de uma ansiedade que não está muito saudável, que precisa talvez de atenção. Talvez não diria nem do psicólogo num primeiro momento, mas que leve ao pediatra que seja da confiança, para que o pediatra faça uma avaliação, porque pode ser algo que esteja ali dentro, né, da fase de crescimento, do desenvolvimento, mas pode ser algo também que o pediatra pode ver a necessidade de encaminhar para algum outro profissional fazer uma avaliação. Então, ó, ela falou três coisas aí que são muito importantes. Dificuldade de dormir é fácil de ver. A criança está com dificuldade de dormir, pesquise, veja o que é. Uhum, Inquietação também é uma coisa também fácil de ver, né? uhum, E uma coisa que ela falou é movimentos repetidos, uhum. enfim, E gestos, ir ao enfim. banheiro toda hora. Tem mães que já me procuraram por isso, assim. Eu observei que ele estava indo no banheiro toda hora, mas eu achei que era realmente para fazer as necessidades. Quando eu cheguei lá, ele estava lavando a mão. Aí saía, tocava em alguma coisa, voltava, lavava a mão. Aí abria a porta, voltava, lavava a mão. Assim, precisa de um olhar atento, mas as crianças dão sinais com muita facilidade. As crianças são mais verdadeiras que os adultos, Sim, né? adulto consegue disfarçar Vamos falar. melhor. Às vezes o coração tá aceleradíssimo, é uma cabeça a mil, mas o adulto continua ali trabalhando no ambiente dele e ninguém fica sabendo. E esses sintomas pioram a nível hospitalar? A ansiedade em si da criança? Sim, sim. Eu trabalho, né, em emergências e o que eu mais vejo são crianças ansiosas. A gente sempre tenta fazer uma psicoeducação dos pais, né, assim, de preparar a criança para aquele momento da coleta, para o momento do exame de raio-x ou algum outro exame que ela tenha que fazer ali no ambiente hospitalar. Mas eu vejo muito, não só nas crianças, mas nos pais também. Quando se tem uma notícia de internação, então muitas famílias ficam extremamente ansiosas, inquietas, algumas ficam com raiva, algumas ficam sem entender, chorosas, enfim, eu vejo de tudo no ambiente hospitalar. E pais ansiosos geralmente podem ter criança ansiosa, né? A ansiedade do pai passa muito pro filho, né? Sim, na verdade, na psicologia, a gente sempre, quando a gente vai estudar o desenvolvimento infantil, o atendimento na clínica, a gente vai ver a criança como um sintoma do ambiente que ela tá andando. Não necessariamente que a criança sozinha teve, dentro daquele ambiente só a criança tem a ansiedade. Na maioria das vezes, o ambiente é um ambiente ansiogênico, e aí pode ser que o pai, a mãe, os cuidadores, né, enfim, já tenham algum sintoma, algum sinal de ansiedade não tratado ou não visto, né? Porque adulto muitas vezes é acostumado a passar por cima do que está sentindo para tocar a vida. Então, as crianças costumam ser sintomas de pais, de famílias, né? De ambientes que são ansiosos. Crianças ansiosas, com certeza, frequentam ambientes ansiosos. Tá vendo? Eu sempre falo que aqui sempre eu aprendo. Isso eu aprendi agora.
A criança é um sintoma do ambiente que vive, né? Então, às vezes nós estamos procurando um problema na criança e o problema somos nós mesmos, pais, né? Assim, às vezes nos tratar, vai tratar ele sem precisar fazer intervir de maneira nenhuma em nada, né? Exatamente. É por isso que é muito delicado o trabalho de um psicólogo infantil no consultório, porque a gente tem que mexer com o ambiente, com a família. Não vai adiantar a gente fazer uma sessão com a criança de 50 minutos, uma vez por semana, e aí passou da porta do consultório, a família já começa a viver da mesma maneira. Não vai adiantar, o tratamento vai estar sempre indo e voltando, sempre dependendo, né, dessa parceria que o psicólogo tenha com a família. Isso para mim é bem marcante, assim. E é engraçado na situação pai e mãe, né? Que sempre um quer colocar, quando tem um problema, a culpa é mais de um do que do outro, né? Então, Uhum. quando essa culpa não entende que é dos dois, né? Também fica tudo mais complexo, né? Sim, muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, as crianças chegam aos consultórios de psicologia acompanhados da mãe. E para encontrar o pai é muito difícil. Eu, nos consultórios, nos atendimentos de consultório, eu costumo pedir para o pai vir em algum momento. E aí, às vezes, fica um mês, 2 meses para esse pai conseguir uma liberação, conseguir ir até o consultório. Mas como eu falei, é um trabalho de parceria, de colaboração. Não vai adiantar levar a criança toda semana para terapia por 50 minutos ou sei lá quantas horas que sejam, se em casa não tiver colaboração de quem está com ela no dia a dia. Então, nosso tempo aqui está acabando. Eu conversei com Elizabeth Pereira, um papo super legal sobre psicologia infantil, sobre internação hospitalar, como vencer alguns problemas de ansiedade. E eu vou deixar esse espaço aberto para ela dar uma dica, pais e mães, principalmente nesse quesito que a gente falou agora de ansiedade. Como controlar a ansiedade das crianças? Bom, primeira coisa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria: tirem as telas das crianças. Crianças menores de 2 anos, então, elas não têm maturidade cerebral ainda, e o doutor Ulyanov pode falar até melhor do que eu, para captar, para discernir todos os estímulos que são transmitidos para o nosso cérebro na hora que a gente está numa tela. Então, tirem as telas, deixem as crianças brincarem ao ar livre, vão voltar para casa um pouquinho mais sujas, com os cabelos todos pro alto, mas vão voltar também mais alegres, né? Assim, o exercício físico traz pra gente muitos benefícios e para as crianças não vão ser diferentes. Permitam que elas falem, que tirem suas dúvidas, que possam se expressar da maneira como elas conseguirem. Muitas vezes não vai ser falando, às vezes vai ser desenhando, vai ser cantando, vai ser chorando, mas que vocês possam oferecer um ambiente acolhedor para que, mesmo com todas essas dificuldades, né, da criança se expressar, de colocar para fora o que está sentindo, que elas se sintam acolhidas, porque isso faz toda a diferença. E mesmo que você não saiba o que dizer para o seu filho que está chorando, se você o abraçar e o beijar e ele sentir que ele está protegido, isso já vai fazer toda a diferença na vida dele. Obrigado, Elizabeth.